Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais, Lead SC, e do Sistema Catarinense de Comunicação do SBT. Eu sou Larissa Linhares, empresária e presidente do Lead Mulher Santa Catarina. E o nosso objetivo é levar até você conhecimentos amplos e inspiradores sobre o universo empresarial que impactam na sua vida, na economia e no desenvolvimento do nosso mercado. Por isso, trazemos até você lideranças ativas e transformadoras que estão à frente de grandes marcas e iniciativas. E neste mês da mulher, março, apresentamos uma série especial com empresárias e executivas renomadas, mulheres que nos estimulam, nos influenciam pela sua gestão e trajetória. E hoje estamos recebendo Luciana Navarrete, executiva com mais de 18 anos na gigante Engie Brasil Energia, já passou por diversos cargos e atualmente responde pela diretoria de Pessoas, Processos e Sustentabilidade. Além de ser nossa conselheira no Lead Mulher, um exemplo de pessoa e profissional para todas nós. Que orgulho recebê-la aqui, Lu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui conversando contigo e com todo mundo que está nos assistindo. Muito legal. Vamos ter um ótimo bate-papo. Lu, gostaria de começar te perguntando, o segmento da Engie, energia renovável, é um pouco complexo ainda ao grande público, né? E também muito abrangente em suas diferentes especialidades. Além de ser um tema indispensável ao nosso presente, ao nosso futuro, impactando muito todos os setores produtivos e da nossa vida, principalmente. Então, para que o nosso público entenda um pouco mais, eu gostaria que você nos contasse sobre a atuação da companhia e o mercado que ela está inserida. Vamos lá, uma ótima pergunta para a gente começar a conversa. Bom. Eu mesma, quando entrei na empresa, não entendia nada do setor elétrico, conhecimentos super básicos, mas é muito importante que a gente esclareça isso para quem está nos ouvindo. O setor elétrico, ele é um setor um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no varejo, onde você produz produto, estoca e depois vende, né? Energia, ela é algo que ela é estocado numa forma diferente, a gente estoca energia potencial, mas a energia depois de produzida, ela tem que ser consumida. Hoje a gente tem produtos como baterias que conseguem fazer esse tipo de armazenamento, mas essa tecnologia ela ainda está começando agora e está evoluindo. Então, quando a gente fala de setor elétrico, nós temos 4 grandes papéis que podem ser executados pelas empresas que atuam no setor elétrico. Primeiro é o papel de geradora, que é quem produz a energia. Depois o papel de transmissora, que é quem leva a energia do ponto de geração até os centros de distribuição. A distribuidora, que é quem leva a energia para casa, para as empresas. E a comercializadora. Então, as empresas podem fazer todos esses papéis, um deles ou mais de um papel. A Engie Brasil Energia atua nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia aqui no Brasil. Bastante coisa. Bastante coisa. E aí, compartilhando alguns números da nossa atuação, né? Hoje nós temos no setor de geração mais de 70 usinas produzindo em várias tecnologias, então usinas hidrelétricas, eólicas e solares, sendo que o nosso mix de geração é 96% renovável. Nós temos uma última usina termoelétrica que está sendo vendida. No setor de transmissão, nós temos mais de 2.800 quilômetros de linhas de transmissão no Brasil, em 2 grandes áreas, ali no Paraná, com o sistema de transmissão Gralha Azul, e no norte, no Pará, com o sistema de transmissão Novo Estado. E aí, quando a gente fala de comercialização, nós somos hoje responsáveis, nós temos em torno de 10% do market share do setor elétrico no Brasil. Então, são números bem interessantes. Além dessa atuação no setor elétrico, nós também complementamos o negócio da empresa com uma participação acionária de 32,5% na TAG, que é a transportadora associada de gás, que também é responsável por toda a transmissão, são mais de 4.500 quilômetros de gasodutos, levando o gás desde o nordeste do país até o sudeste. Então, é um negócio muito bem diversificado que nos permite atuar de uma forma relevante no setor elétrico brasileiro. Nossa, que atuação ampla, né? E um panorama bem interessante que já deu
para o nosso público ter um pouco mais de noção. Luciana, o segmento da energia, ele ao mesmo tempo que, por um lado, ele é tido como um desafio para o crescimento do mercado, principalmente em momentos específicos da nossa história recente, nós vimos isso, ele também possui uma riqueza ainda imensurável quando a gente fala de recursos naturais para essa energia renovável, né? Inclusive com grande destaque se nós pensarmos em recursos globais, né? Nessa visão global. E a ENGIE vem fazendo um trabalho de liderança muito forte nessa transição para as energias mais limpas, mais verdes, né? Vamos dizer assim. Então, nesse sentido, como que a ENGIE enxerga os próximos movimentos do setor? Como é que ela vem se preparando para isso, né? Já que além de líder, ela é uma marca que influencia muito no mercado, né? Sim, a ENGIE mundialmente, né? Porque nós somos aqui no Brasil, a ENGIE Brasil Energia faz parte do grupo francês ENGIE, que é um líder mundial em geração de energia. E nós temos dentro do nosso propósito atuar em prol da transição energética. Isso está dentro do nosso propósito e permeia todas as nossas ações no dia a dia. Então, nós atuamos dessa forma em duas grandes frentes. Uma primeira grande frente é o processo de descarbonização e de geração baseado em renováveis. Então, aqui no Brasil, desde 2015, nós atuamos de uma forma super consistente no processo de descarbonização dos nossos ativos de geração. Já realizamos a venda do ativo Jorge Lacerda, do Complexo Termoelétrico de Jorge Lacerda, em 2021, tudo dentro dos conceitos de transição justa, com uma grande preocupação com os impactos na cadeia produtiva, nos stakeholders locais. Assinamos o contrato de venda de Pampa Sul e estamos investindo massivamente, quando a gente olha os números, desde 2016 até 2022, são mais de 20 bilhões de reais investidos na diversificação do nosso negócio, com foco em fontes renováveis e transmissão. Vou citar alguns projetos para você, que estão em fase de construção, alguns em fases de construção avançada, como o projeto no Rio Grande do Norte, do Complexo Eólico Santo Agostinho, tá? Que deve ficar pronto agora, ainda esse ano. Depois nós temos mais 2 outros projetos que ficam prontos em 2023 e 2024. Então, o Complexo Eólico de Serra do Assuruá e também o Complexo Solar de Açu-Sol. São 2 projetos que vão aumentar muito a nossa capacidade solar e refletem esse compromisso da ENGIE investindo em fontes renováveis. Então, isso é uma parte de como está sendo feita a mudança do mercado. Agora, um outro acontecimento que existe no mercado, no setor elétrico brasileiro, e que é muito importante para a ENGIE, para todas as empresas, é a abertura do mercado que está acontecendo. Não sei o quanto você acompanha o setor, mas a legislação está mudando. Exatamente. De forma a permitir que um grupo maior, tanto de empresas como inclusive pessoas físicas, passe a comprar a sua energia diretamente das geradoras ou comercializadoras de energia. E você hoje na sua casa, você não pode escolher o seu fornecedor de energia. Ainda não. Ainda não. Mas com toda essa legislação que está avançando, a ideia é que até 2028, até os consumidores residenciais consigam escolher os seus fornecedores de energia. E esse processo que a gente chama de abertura de mercado, ele é um processo super interessante. Desde 2018, na ENGIE, a gente vem se preparando para isso. Então, a gente adaptou processos, a gente adaptou sistemas, a gente adaptou canais de venda, distribuição, planos de comercialização. Isso tudo com um forte impacto e um forte apelo de digitalização. Nós desenvolvemos uma plataforma chamada Energy Place, que já está no ar, e que tem justamente o objetivo de tornar a venda de energia um processo digital, rápido e fácil, acessível para todo mundo, para ir de encontro com essa abertura de mercado. Então, essa plataforma já está completamente em uso, acessível para todas as pessoas, empresas na realidade, porque pessoas físicas ainda não podem, mas para todos os empresários que atendam os requisitos mínimos para fazer o consumo no mercado livre de energia e podem utilizar a plataforma para contratar energia de modo fácil, rápido e seguro. Então, são esses os impactos que a gente vê hoje da mudança do setor elétrico brasileiro. Então, Luciana, nós já temos produtos verdes baseados nessas fontes renováveis para consumo das empresas.
Exatamente, Larissa. Esses foram produtos que nós lançamos na Engie, estão disponíveis para todos os consumidores que se habilitam para o mercado livre de energia e eles podem escolher comprar a sua energia de fontes renováveis. Então, tem todo um certificado de origem disso e são produtos que estão disponíveis para todos os consumidores do mercado livre. Além disso, nós também comercializamos créditos de carbono, que podem ser utilizados pelas empresas para fazer o abatimento da sua pegada de carbono. Muito fantástico. Luciane, e agora sobre a ótica do seu papel como diretora de pessoas, processos e sustentabilidade, ainda dentro do setor de energia, é impossível não falar em ESG, né? Responsabilidade social, sustentabilidade e governança. E a Engie, até pela sua própria atuação, energia, eletricidade, energia renovável, é um modelo de altíssima performance em todas essas frentes, né? São inúmeros os projetos que a companhia desenvolve nesse sentido, inclusive alguns com o LEED Santa Catarina. Então, eu gostaria que você destacasse alguma dessas ações, né, que contribuem para esse constante protagonismo e movimento da Engie e que também podem inspirar a outras empresas e lideranças que estão nos assistindo. Bom, ESG é algo que a gente pratica na Engie há muito tempo. Muito antes do tema virar, como a gente fala, moda. No mercado. Tanto que nós fazemos parte do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores, desde a criação do índice, há mais de 18 anos. Tá? E também nós fazemos parte do Índice de Carbono Eficiente da própria Bolsa de Valores, né? Que são dois índices do qual a gente participa que justificam e evidenciam esse nosso compromisso histórico com a ESG. E quando a gente fala de ESG dentro da Engie, além de estar inserido no nosso propósito, a gente tem uma preocupação muito grande em causar um impacto positivo nas pessoas, no planeta e na performance. E esses 3 P's, como a gente chama, esses 3 P's, eles compreendem toda a lista do ESG. Então, impacto positivo nas pessoas, sejam nos nossos colaboradores internos ou nos nossos stakeholders, pessoas que vivem no entorno dos nossos empreendimentos, dos nossos ativos. Quando a gente fala de planeta, nós estamos falando do meio ambiente de uma forma em geral. E quando a gente fala de performance, não é apenas performance financeira, mas também governança, né? E eu acho que a grande sacada disso tudo é trabalhar com esses 3 elementos, pessoas, planeta e performance, de forma conjunta. Não é ou performance ou planeta, mas é planeta e pessoas e performance. E a gente faz isso com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado. E são exemplos, né, para todos nós. Sim, e a forma como a gente trabalha isso, eu acho que é o diferencial. Então, nós temos uma característica de proximidade com as localidades. Os gerentes dos nossos ativos, eles atuam de forma muito próxima com as comunidades onde nós estamos inseridos. E, além disso, a gente procura sempre ter um equilíbrio entre as ações corporativas e ações locais, de forma que a gente possa atender todas as expectativas que a gente coleta anualmente num processo que a gente fala de diálogo com stakeholders. Então, isso é uma forma como a gente atua muito próximo. Quando a gente pensa em exemplos práticos dessa atuação, então, pensando ali no âmbito ambiental, tem alguns projetos lindíssimos que a gente já realiza há algum tempo. São inúmeros os projetos, né? Vários. Por isso que eu pedi, cita alguns, porque é muito interessante conhecer esses projetos mais a fundo da Engie. Não, e até eu vou citar aqui alguns, e quem quiser conhecer em detalhe, eu peço que olhe no nosso relatório de sustentabilidade, né? Já está disponível no nosso site ainda a versão 2021. Logo, logo nós teremos agora, no finalzinho de abril, a publicação da versão relacionada ao ano de 2022, e vale a pena acessar ali para ter uma lista geral dos projetos, mas destacando alguns. Meio ambiente, por exemplo. A gente tem um projeto lindo de proteção de nascentes, que já protegeu mais de 2.200 nascentes no Brasil todo e que alia tanto a proteção ambiental como a educação ambiental. Então, a gente tem as escolas, os alunos das escolas participando em conjunto com experts ambientais para implementar projetos de proteção de nascente. Temos também um outro na linha ambiental, o projeto de biodiversidade, onde a gente fez o mapeamento dos 5 biomas que existem nas áreas de atuação da Engie, de forma a ter esse inventário e poder direcionar muito melhor as ações ambientais.
Indo para a parte social, aí a gente tem realmente um conjunto de ações que são muito prazerosas e que dão muito retorno além da atividade. Então, vamos falar um pouquinho de educação, que é um dos nossos pilares de atuação da área de responsabilidade social. Além desse, a gente atua em educação, cultura e geração de renda. Quando a gente fala de cultura, por exemplo, eu tenho ali os Centros de Cultura, que é um projeto que a gente tem já há mais de 10 anos, que implementa centros de cultura e sustentabilidade nas regiões onde a gente atua. Eu já tenho 6 desses centros implementados em várias regiões do Brasil e tenho hoje em dia mais 3 centros de cultura em construção. Para você ter uma ideia, um desses centros que foi o primeiro que a gente implementou lá no Rio Grande do Sul, só pelo fato de existir o centro e ele fornece aulas de contraturno. Então, são atividades de dança, música, língua, cursos de inclusão digital, tanto para jovens, crianças e jovens, como também para melhor idade. Então, só de você ter essas atividades disponíveis nessa região, que antes tinha um índice muito grande de delinquência juvenil, depois de um tempo de atuação do Centro de Cultura, esses índices foram revertidos. Obviamente, não só pelo centro, claro, mas também mas é um pela impacto muito grande. É um impacto muito positivo nas comunidades. Além disso, quando a gente fala de geração de renda, por exemplo, a gente tem o projeto Mulheres do Nosso Bairro, que é um projeto que foi concebido pela nossa equipe de responsabilidade social durante a pandemia. Então, você sabe que as mulheres na pandemia foram um dos grupos mais impactados, porque muitas delas tinham a sua renda através de atividades informais, que na pandemia simplesmente desapareceram. Exato. Então, a nossa equipe, atenta a esse problema, concebeu esse projeto que consiste de um apoio financeiro para que as mulheres desenvolvam os seus projetos. Então, eu tenho microempreendedoras que podem ter, por exemplo, produção de morango, um projeto de cozinha solidária ou então de estética. Elas inscrevem os seus projetos nas nossas edições, nos editais, são avaliados por uma equipe multidisciplinar e aí elas recebem esse incentivo para implementar o projeto. Só que não é só isso. Tem também toda a parte de formação, não só o dinheiro. Então, elas recebem também a capacitação através de uma parceria com instituições para poder fazer esse sonho virar realidade. E aí, dessa forma, a gente contribui para a geração de renda. É demais, é um verdadeiro benchmarking, né? É um case. Então, você é empresário que quer se inspirar, empresária que quer se inspirar, o relatório vai estar disponível já daqui a pouco. Tem muitas ações. E eu gostaria ainda de abordar especificamente o tema inovação, né? Porque é nítido o quanto a Engie é uma empresa muito dinâmica, o quanto estamos passando por essa grande evolução no setor de energia, né? Você já colocou aqui para nós um pouco. Então, nesse sentido, quais são as apostas da Engie em inovação, tanto a curto prazo, 2023, quanto a longo prazo? Bom, vamos lá. Inovação, a gente tem um direcionador muito claro para a Engie, que é atuar em inovação que reflita diretamente benefícios do nosso negócio. Então, a gente busca ativamente inovação na área de geração, na área de OIM. Só para você ter uma ideia, falando um pouquinho de números, em 2021 a gente investiu mais de 70 milhões de reais em projetos de inovação. E um grande destaque, completamente relacionado à nossa área de atuação, foi o desenvolvimento do primeiro aerogerador totalmente brasileiro, que foi feito em parceria com a WEG, uma empresa catarinense também. Nós desenvolvemos e implementamos esse aerogerador, porque normalmente tudo que a gente tem hoje em termos de aerogeradores são importados, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto brasileiro. Então, 2 grandes nomes aí, Engie e WEG. 2 grandes nomes. E 2 associados do LEED. 2 associados do LEED. Com certeza. Além desse projeto, o que mais que a gente tem? Então, a gente atua também de uma forma favorecendo e estimulando a inovação interna. Então, nós temos todo um programa de inovação interna, onde os colaboradores recebem recompensas por ideias, pela geração e também pela implementação de ideias. Nós temos parcerias diversas com associações como a CAT, né, que é um grande polo de inovação, onde a gente constrói em conjunto projetos
que depois têm aplicação prática dentro da companhia. E que já impactam agora em 2023 e também vão impactar depois. Isso é muito interessante. Exatamente. Eu queria aproveitar o nosso último tempinho aqui para falar sobre você como uma grande executiva, né? Você que construiu uma carreira de sucesso dentro da Engie, tornou-se a primeira diretora mulher da empresa, o que deve ter proporcionado um cenário ainda mais aberto, mais favorável a todas as outras mulheres da organização. Então, eu gostaria de saber de você, Lu, quais as características e desafios da sua trajetória que podem inspirar as empresárias executivas que estão nos assistindo e também aquelas que querem trilhar esse caminho, certo? Quais as qualidades de um bom líder e como desenvolver essas características? Bom, vamos lá. Falando da minha experiência, né? Eu comecei a minha carreira numa área de tecnologia, então tecnologia da informação, que por natureza já é uma área muito mais masculina, né? E na parte de infraestrutura de TI, que é mais masculina. Mais ainda. Então, tenho um histórico de lidar e transitar bem nesse meio. E ao longo da minha carreira, o que sempre me impulsionou foram 3 coisas, em todas as áreas que eu atuava. Eu preciso sempre ter a sensação de que eu estou aprendendo. Isso, para mim, é super importante. Eu preciso ter desafios, óbvio, desafios me movem, né? E eu preciso ser capaz de perceber que eu estou ajudando as pessoas a atingirem o seu melhor, a desenvolver o seu potencial. Perfeito. E eu acredito que essas 3 coisas aqui, eu estou falando muito pessoalmente do meu caso, do que me faz essa pergunta, levantar todo dia de manhã. Luciana é um case, né? Como profissional, como mulher executiva. É admirável a tua trajetória. Obrigada. Então, queremos saber mais mesmo sobre você. Então, essas 3 características são o que me movem. O que me move, o que faz levantar da cama todo dia de manhã. Agora, eu acredito que quando você começa a refletir sobre liderança, é muito importante que você tenha o conceito correto de liderança. E líder, algumas pesquisas mostram isso, não é só a pessoa que é carismática, que fala bem, que emana aquela sensação de poder. Líder é uma pessoa que trabalha pela equipe, que desenvolve a equipe, que faz com que a equipe atue de forma conjunta em prol de um objetivo. Essas são as características de liderança. Perfeito. E para você atingir isso, eu acho que tem 4 situações que são super importantes. Primeiro, você tem que se conhecer. Então, autoconhecimento é fundamental. Você tem que saber o que te agrada, o que não te agrada. Segundo, você tem que ter um networking forte, né? Então, não só networking no sentido de como eu me aproveito dessas conexões com as pessoas, mas ter rede de relacionamento. Para a mulher é muito importante a questão da sororidade, né? Para você saber onde buscar informações que não fazem parte do seu dia a dia, para você poder ter apoio efetivamente nas atividades que você faz. Terceiro ponto, você tem que gostar de desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a atingirem o seu potencial. Isso é, assim, super, super importante. E o 4º e último ponto é você ter uma atitude de eterno aprendiz, que é você se sentir, assim, sempre com aquela curiosidade que te leva a buscar conhecimento e a poder aplicar esse conhecimento. Para mim, essas são as 4 características de um bom líder. Perfeito. E falando, né, sobre você como executiva, como funciona dentro da Engie o tema diversidade, especificamente no que tange às mulheres, né? Tem metas globais para todas as empresas do grupo para atingir a paridade em cargos de gestão, então manager, que é um tipo de cargo a partir de um determinado nível específico de especialista ou mais sênior, até 2030. Então, todo o grupo trabalha com essas metas. No Brasil, a gente já conseguiu evoluções interessantíssimas. Para você ter uma ideia, em 2016, a gente não tinha nenhuma mulher atuando como gerente formal. Hoje, nós temos 9 mulheres e eu atuando na diretoria. Também temos mulheres no conselho de administração. A gente está fazendo uma trajetória muito consistente e muito baseada no desenvolvimento das mulheres, oferecer oportunidades e trabalhar na aceleração da carreira delas. Não é só atração e retenção, mas também fazer o desenvolvimento das mulheres nesse quesito. E aí eu vou citar como exemplo o programa afirmativo de trainees que a gente fez em 2022,
onde nós tivemos um número recorde de inscrições, mais de 2.800 mulheres se inscreveram para o programa. E hoje, as 13 trainees selecionadas estão atuando diretamente nos nossos ativos pelo Brasil como um todo. Fantástico. Para finalizar, estamos chegando no finalzinho, eu gostaria de saber, não posso deixar de perguntar isso para você, qual o impacto, na sua visão, sobre entidades como o Lead Mulher e tantas outras iniciativas para essa real equidade de gêneros e principalmente para o fortalecimento do nosso papel dentro do mercado, principalmente em altos cargos de liderança? Bom, eu acredito que a gente só resolve os problemas que a gente conhece e os problemas sobre os quais a gente conversa. Então, para mim, o primeiro passo, se a gente quer efetivamente trabalhar em busca da equidade de gênero, é a gente conversar sobre o assunto, para entender todas as inúmeras facetas, as inúmeras nuances envolvidas no tema. Desde vieses inconscientes, até como a gente trabalha aceleração de carreira, como a gente trabalha mentoria, exemplos específicos. Como a gente conversou quando a gente fez a primeira reunião do Conselho do Lead Mulher, né? O nosso objetivo é trabalhar para que num futuro próximo a gente tenha só um lead, por exemplo, não precise ter ações específicas para mulheres. E eu acho que nós, como sociedade, estamos nesse caminho. É um tema que vem sendo conversado de forma explícita, as entidades, as empresas estão abordando o tema e criando soluções para isso. Muito obrigada. Eu posso fazer? Pode falar. Posso fazer mais? Eu acho que tem um complemento, Larissa. Depois sei que vocês vão cortar, né? Mas acho que tem um complemento específico que eu gostaria de fazer. Quando a gente falou de ESG, tem uma iniciativa muito importante que a gente faz na Engie Brasil Energia que responde diretamente a tua parte da pergunta, como as outras empresas podem fazer para atuar melhor no setor. Nós temos um programa chamado Parcerias do Bem, que tem por objetivo juntar empresas, então, no nosso setor, os nossos clientes ou fornecedores, que queiram fazer o bem, mas que não sabem por onde começar. Então, a gente disponibiliza todos os nossos projetos e programas sociais e oferece para os nossos parceiros e clientes para que eles possam atuar junto conosco nessas iniciativas, né? E, dessa forma, multiplicar o bem que esses produtos, que esses projetos oferecem para a sociedade em geral. É uma iniciativa muito interessante e que quem quiser conhecer um pouquinho mais pode acessar ali no nosso site também. Maravilha. E recebemos hoje Luciana Navarrete, diretora da Engie Brasil Energia. Muito obrigada pela presença, por essa conversa riquíssima que nós tivemos aqui. Quantas informações, quanto entendimento, né, mais profundo sobre a área de energia e sobre a trajetória dela, que é admirável. Esperamos que você também tenha gostado e acompanhe a nossa série Lead Talks, Liderança para o Futuro, no portal SCC10, aqui na TV aberta, no SBT Santa Catarina e nas nossas plataformas do Lead SC, o maior grupo multissetorial do estado. Até o próximo encontro.